terceira questão. Na primeira, debatemos as peculiaridades do conflito sucessório. Na segunda, comentamos sobre os benefícios de uma solução extrajudicial, se comparada aí com uma tentativa judicial de regularização. E agora vamos falar um pouco sobre o planejamento sucessório. Quais são os objetivos do planejamento sucessório? Pensando em uma visão renovada do direito das sucessões, com base nos princípios da Constituição de 88, quais são os riscos, especialmente para os grupos subalternizados, ao se adotar a perspectiva liberal e individualista em um planejamento? Vamos escutar então a professora Carla. Obrigada pela fala. Bom, gente, primeira coisa, né? O objetivo do planejamento sucessório é o de adequar a sucessão de quem é o sujeito dela, né, à sua vontade e garantir que haja menos conflitos após a abertura da sucessão. Mas qual é o elemento que está por detrás disso? O elemento que está por detrás é o voluntarismo. Com o voluntarismo corre-se um risco muito grande, principalmente se nós tivermos apenas uma visão patrimonial do que seja o direito das sucessões. O direito das sucessões, em uma visão estritamente patrimonial, ele é uma herança dos códigos civis do século XIX, na qual havia apenas o indivíduo abstrato e seu patrimônio. O indivíduo abstrato que não possuía adjetivos de quaisquer espécie e o seu patrimônio, que inclusive era tido como um atributo de sua personalidade. Essa visão tradicional permeou o direito das sucessões, tanto que quais são seus pilares? Família e propriedade. Esses são os pilares do direito das sucessões. E vejam só, família e propriedade foram os elementos que mais sofreram transformações durante o século XX. A família deixou de ser aquela família institucional, centrada no pai, ou seja, no homem, na figura paterna, e para a qual todos os elementos da família deveriam servi-la, e adotou uma função. Tornou-se uma família funcional, como forma de adequar-se aos projetos de cada um de seus membros. Além do mais, o próprio conceito de família foi alterado. Antes, a única forma de constituição da família era por meio do patrimônio. Agora nós temos famílias monoparentais, nós temos famílias formadas pela união estável, temos famílias, inclusive, formadas por pessoas do mesmo sexo. O conceito de família se ampliou e centrou-se no afeto. E o conceito de propriedade, que é o outro pilar do direito das sucessões, eu nem preciso falar. A propriedade do século XIX era uma propriedade centrada em terras. Terras porque o Brasil do século XIX era um Brasil essencialmente agrário. Atualmente, principalmente depois da Constituição de 88, nós temos a função social da propriedade, ou seja, abandonou-se uma visão estritamente patrimonial do que seja propriedade. E mais ainda, a propriedade ela deixou de ser apenas uma propriedade corpórea. Imagine, a maior parte do patrimônio de alguém hoje em dia não está mais em terras, mas está nos bancos, em ativos monetários, em criptomoedas e etc. Portanto, vejam os pilares do direito das sucessões, o quanto que foi alterado. E mais ainda, se nós persistirmos apenas em uma visão patrimonial do que seja direito das sucessões, então, retomando, quais os riscos? O voluntarismo do século XIX, do indivíduo abstrato, tende a repetir estereótipos. Quais são esses estereótipos? Estereótipos que pensam que a mulher fica reservado apenas o espaço doméstico, do cuidado, ou seja, ela não teria capacidade de exercer comando. E ao homem, principalmente ao primogênito, fica reservado o papel
de chefia, o espaço público. Então, ao fazermos um planejamento sucessório, por exemplo, em holdings familiares, a tendência é privilegiar o homem, colocá-lo com mais cotas, enquanto a mulher ela fica em uma posição subalterna. Da mesma forma, outros grupos subalternizados, como filhos de fora do casamento ou filhos LGBTQIA+. São essas as minhas considerações, gente. Muito obrigada. Interessantíssimo pensar nisso, né? Porque a gente tem todo esse elemento cultural que ainda vê as famílias com todo esse perfil, né, do homem, dessa preferência, né, pelo chefe do poder familiar, e o pátrio poder, que, como bem dito, agora é poder familiar, ainda muitas vezes é mal compreendido pelas pessoas. Então, muito interessante a gente pensar nessa visão renovada. Muito bem, com isso então eu vou finalizar aqui a nossa terceira questão.